18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas 2 minutos, você no melhor Mix do Brasil. Tudo pronto, Cid, para mais uma edição do 18 horas. Olá, tudo bem? Tudo pronto, né? A gente vai falar mal de um monte de gente aqui. Olha só, começando com os destaques do programa 18 horas de hoje. Polícia Federal prende o homem em Manaus com 2.000 arquivos de pornografia infantil. Pois é, esse é o primeiro, né? Olha, a gasolina que não baixa em Manaus, continua com a gasolina mais cara do país. Isso é uma vergonha. Entre todas as capitais, Manaus é que paga mais caro. Professores mantêm greve e paralisação atinge 38 municípios amazonenses. Moradores têm casas inundadas pela chuva e prometem protesto em Manaus. Agora são 6 horas e 2 minutos. Estamos começando mais uma edição do 18 horas. Para você, os destaques do dia. Até às 7 da noite, a informação aqui no melhor Mix do Brasil. Mais uma edição do 18 horas no ar. Hoje é quinta, hein? Final de semana chegando, 18 de maio de 2023. 18 horas. Olha, os preços dos combustíveis em Manaus, Cid Soares, como nós fizemos essa previsão, não baixaram sequer um centavo. Ao contrário, né? 48 horas após a Petrobras reduzirem até 21% os preços para as distribuidoras, o Manauara, nós continuamos aí pagando R$ 6,59 pelo litro da gasolina comum. O valor mais alto entre as capitais brasileiras, e é realmente, Cid Soares, um absurdo. Ô Carlão, isso não é de hoje, né? Olha, tem muitos anos, eu acho que para lá de 20, que forma-se esse... Isso é um cartel, lógico, né? Está mais do que na cara. Se Manacapuru, que é aqui do lado, está pagando bem mais barato que a 100 quilômetros daqui, então formou aqui o pessoal, né, que realmente cobra mais caro e a gente está pagando por isso. Enquanto isso, o preço cai praticamente em todas as capitais brasileiras. Na internet há vários vídeos, né, pessoas comemorando a queda dos preços. Há cidades onde o preço da gasolina comum caiu R$4, né, para R$4,49 o litro. Baixou enquanto bem. que aqui em Manaus, onde nós temos a refinaria, temos ainda o campo de petróleo e gás de Urucu, lá em Quari, gasolina é vendida a R$2,10 mais cara, ou seja, estamos pagando R$ 6,59. Esse preço de R$ 4,49 por litro da gasolina comum é hoje o preço médio no Brasil. E o preço de R$ 6,59 em Manaus é mantido por decisão dos donos de postos, uma vez que a refinaria da Amazônia, a REAM, diz que já fez 8 reduções de preços nos últimos meses, sem que o consumidor final fosse beneficiado. Não entendi. Pois é porque aqui não tem lei, cara, não tem, sabe, ninguém cobra nada, né? Hoje os preços da refinaria da Amazônia estavam até mais baratos que os das refinarias da Petrobras. E com essa redução, os preços ficaram equivalentes e nada justifica Manaus ter nos postos a gasolina mais cara do país. Significa aquilo que eu já falei. Estão se juntando, formando um cartel e cobrando mais caro, extorquindo a população aqui de Manaus. A gasolina está cara porque os donos dos postos assim querem e ponto final. O vereador Rodrigo Guedes, que já foi presidente do PROCON municipal, diz que os postos de Manaus continuam agindo como cartel, que fixam os preços que querem, independente dos custos. Vamos ouvir o que disse o vereador Rodrigo Guedes. O que está acontecendo em Manaus é uma grande imoralidade com os consumidores manauaras que hoje, infelizmente, estão pagando a gasolina mais cara do Brasil entre as capitais. O preço médio da gasolina no Brasil inteiro está em R$ 5,43 e aqui em Manaus em R$ 6,59. Hoje eu estive pela manhã no município de Manacapuru, que fica a 100 quilômetros da refinaria, que fica no distrito industrial de Manaus, e Manacapuru 80 quilômetros de Manaus, mais os 20 quilômetros da refinaria até a estrada de Manacapuru.
Então, mesmo com toda essa distância, esse custo logístico, Manacapuru está vendendo a R$ 5,73 o litro da gasolina, R$ 5,73. E aqui em Manaus, R$ 6,59. Mesmo a refinaria já tendo baixado o preço da gasolina desde março 8 vezes consecutivas. E se pegarmos desde janeiro, 12 vezes consecutivas. Então isso é uma imoralidade e, mais do que isso, é um crime, é uma prática abusiva que está no Código de Defesa do Consumidor. E eu peço primeiramente à classe política que faça alguma coisa pela população manauara, não dá para eu ficar sozinho nisso, e também aos órgãos de defesa do consumidor que atuem imediatamente para coibir essa prática abusiva. Se considerarmos aí esse valor a mais, vezes 200 milhões de litros que são abastecidos por mês em Manaus, a gente tem um prejuízo milionário de mais de 100 milhões de reais para a nossa população. Dinheiro que poderia estar no bolso da população, porém está ficando no bolso dos empresários, das distribuidoras e dos postos de combustíveis. 18 horas. Olha, Carlão, a refinaria da Amazônia, REAN, distribui os combustíveis aqui derivados para o Amazonas e parte da região norte do Brasil, já anunciou que vai manter a política de definição de preços com base na cotação do dólar e variações do valor do barril do petróleo no mercado internacional, prática conhecida aí como paridade de importação. Sendo assim, a empresa não vai seguir a política de preços adotadas pela Petrobras e isso vai pesar no bolso do consumidor aqui no estado. Vale lembrar que a refinaria de Manaus foi vendida para o Grupo Atem em 2022 e mudou o nome para REAN, Refinaria da Amazônia, e por isso não é obrigada a seguir as diretrizes e as políticas da Petrobras, infelizmente. A empresa alega, como já dissemos, que fez 8 reduções de preços para as distribuidoras, mas infelizmente essas reduções não foram aplicadas pelos postos, fazendo com que o manauara pague hoje a gasolina mais cara do país entre as capitais. Pois é, interessante, viu, Carlão, é que enquanto em Manaus os preços não caíram, em Manacapuru, aqui do lado, o valor da gasolina já está menor. Lá em Manacapuru, já há postos vendendo o litro da gasolina comum a R$ 5,73. É isso mesmo que você ouviu, R$ 5,73, mesmo estando distante a mais de 100 quilômetros da refinaria de Manaus. Isso só vem aí a provar, Cid, ouvintes, a prática abusiva dos donos dos postos de Manaus, como inclusive falou o vereador Rodrigo Guedes. Como trabalham no sistema de cartel, praticam o preço que querem, fazem o que querem. Só sob os olares aí complacente de nossas autoridades e também dos órgãos de controle, como o PROCON, né, por exemplo. Pois é, que o Rodrigo foi inclusive presidente do PROCON uma época até que o negócio andou. Mas enfim, o Ministério da Justiça anunciou que iria fiscalizar os postos para verificar se estavam repassando para o consumidor final as reduções praticadas aí pela Petrobras. Poderiam começar por aqui, por Manaus, mas aí, como já disseram, né, eles não fazem parte desse sistema da Petrobras, poderiam começar por Manaus. Em 48 horas, após os preços caírem até 21%, mantém os preços elevadíssimos nas bombas de combustíveis. Agora, não reclamem quando a população se revoltar, porque aí o bicho pega. Um absurdo, né? Um desrespeito ao consumidor. Olha, são 6h09, você no melhor Mix do Brasil e hoje é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. A data é para conscientizar e reforçar a necessidade de seguirmos no combate contra todos os tipos de violência contra crianças e contra adolescentes. No Brasil, por dia, 80 crianças e adolescentes sofrem algum tipo de violência sexual física ou psíquica, segundo o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Só nos 4 primeiros meses aqui de 2023, foram 9.613 vítimas. Olha que absurdo. Olha, Cid, aqui no Amazonas, o número de casos de violência contra crianças e adolescentes teve ainda um aumento de 22,9% nesse ano, agora em 2023. E hoje, o governo do Amazonas anunciou a criação do Centro Integrado de Atenção à Criança e ao Adolescente para atender vítimas ou testemunhas de violência aqui no estado. Nós vamos conferir mais detalhes na reportagem de Nathalie Moraes. Hoje é Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. E o governador do Amazonas, Wilson Lima, anunciou a implantação
do Centro Integrado de Atenção à Criança e ao Adolescente para atender vítimas ou testemunhas de violência aqui no estado. Os casos de violência contra crianças e adolescentes em todo o Amazonas teve um aumento de 22,9% nos primeiros 2 meses de 2023, no comparado com o mesmo período do ano passado. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, foram mais de 373 casos de violência confirmados, que se enquadram em violência física, sexual, emocional e negligência. A unidade, que será instalada na sede da Delegacia Especializada em Proteção às Crianças e Adolescentes, atende à lei que estabeleceu a forma como crianças e adolescentes em situação de violência devem ser acolhidos. Nós estamos trabalhando de forma integrada para garantir essa proteção à criança e ao adolescente, e nessa data tão importante para o Brasil, para um crime que acontece com muita frequência, nós estamos anunciando a implantação do Centro Integrado de Atenção à Criança e ao Adolescente vítima ou testemunha de violência aqui no estado. O local vai reunir serviços voltados à proteção e ao atendimento infanto-juvenil. O Centro Integrado será um dos mecanismos da rede de proteção para assistência às vítimas, testemunhas e família de crianças e adolescentes que sofreram algum tipo de violência, inclusive abuso e exploração sexual. Atualmente, o Fundo Estadual da Criança e Adolescente aqui no Amazonas dispõe de mais de 5 milhões de reais para a implementação do centro. Os recursos são fruto de uma ação civil pública do Ministério Público do Trabalho. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora são 6h13. Você conferindo os destaques do dia em mais uma edição do 18 horas. Tudo isso aqui no melhor Mix do Brasil. Mix. Olha só aí, pessoal. Hoje a Polícia Federal prendeu um homem de 23 anos suspeito de armazenar pornografia infantil de crianças de 0 a 6 anos. 0 a 6 anos aqui em Manaus, aqui na capital. Foram encontrados com ele 2.000 arquivos com imagens de pornografia infantil. Isso é muito sério, sim. Assunto difícil, né? Mas enfim, o repórter André Meirelles acompanhou a operação da Polícia Federal e traz agora mais informações. Boa noite, André. Então, essa prisão aí só foi possível após uma denúncia de uma ONG americana. É isso mesmo, André? Exatamente, uma organização não governamental aí dos Estados Unidos que denunciou esse caso. Boa noite para você, Cid, Carlão, todos que nos acompanham. E hoje, no dia do combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes, a data hoje é 18 de maio, inclusive essa data escolhida se deve ao assassinato de Aracélia, uma menina de 8 anos que foi drogada, estuprada e morta por jovens de classe média alta. Isso aconteceu no dia 18 de maio de 1973, aqui no Brasil mesmo, em Vitória, no Espírito Santo. Esse crime, apesar de sua natureza hedionda, até hoje permanece impune. Mas voltando para o assunto dessa operação da Polícia Federal aqui no Amazonas, operação batizada essa como Crew Storage, porque segundo a Polícia Federal, os arquivos mostram abusos de crianças em situação de sofrimento. A Polícia Federal encontrou cerca de 2.000 arquivos com um jovem de 23 anos, que é o suspeito aí de estar armazenando essa pornografia infantil de crianças nessa idade, né, de 0 anos, bebês mesmo, ainda de colo ali, até crianças de 6 anos de idade. Isso aconteceu aqui em Manaus. A operação ocorreu nas primeiras horas desta quinta-feira, após uma ONG dos Estados Unidos fazer vários repostes denunciando de onde vinha o caso, ou seja, a localização deu exatamente nessa residência. E a delegada Letícia Prado, que é a titular da Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos da Polícia Federal aqui no Amazonas, esteve aí à frente dessa operação e conta que o suspeito armazenava esses conteúdos exatamente nessa idade. Foi detectada que era realmente só de 0 a 6 anos e as crianças eram abusadas, filmadas, fotografadas em situação de abusos e todas elas ali de sofrimento, chorando e tentando fugir da cena do crime. Agora a Polícia Federal aguarda a denúncia do Ministério Público para que a Justiça decrete a prisão ali preventiva desse rapaz em flagrante. Porque, de acordo com a Polícia Federal, ele, além de só vivia fazendo isso, né? Ele é desempregado, passa parte do tempo armazenando esses conteúdos, e mais envolvidos também desse caso deve ser investigado
tanto também quem armazena ou compra esse tipo de conteúdo, porque de acordo com a Polícia Federal, a existência de pornografia na internet é antiga, né? Há mais de 25 anos é possível encontrar vídeos e fotos da indústria pornográfica ou doméstica na rede. No entanto, quando esse material contém crianças e adolescentes em situação de pornografia ou mesmo de sexo explícito, a atitude de produzir, vender ou compartilhar passa a ser considerada um crime grave. Então, produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar por qualquer meio cena de sexo explícito ou pornografia envolvendo criança ou adolescente tem pena reclusão de 4 a 8 anos, além de multa. Isso está na lei número... pouco, né? Exatamente. Isso está na lei número 11.829 de 2008. E também a pena aí para esse tipo de crime foi dada pela lei 11.829 também de 2008. E incorre nas mesmas penas quem agencia, facilita, recruta, coage ou de qualquer modo intermedia, né, e participa de criança ou adolescente nas cenas referidas ali dessa situação. Quem compra também é culpado, né? Exatamente. Se não tivesse mercado, não teria como ser produzido isso. Então, assim como funciona também a situação do roubo de celular. O ladrão rouba porque tem ali, tem, né? Quem compra. Exatamente. Quem compra, exatamente. Então esses produtos, eles são, essa situação aí acontece porque tem esse tipo de pessoas que também acabam comprando aí esse tipo de conteúdo, e aí, se for pego, vai acontecer que ela pode ser penalizada aí. Que é Cid, Carlão. Realmente, André e Cid, ouvintes, esse crime é realmente um dos piores. É um crime hediondo, é um crime realmente preocupante. A pornografia infantil, ela causa danos físicos e psicológicos irreparáveis, né, em quem sofre esse tipo de abuso. Combater esse crime é essencial para proteger os direitos e o bem-estar das crianças. A produção e o consumo de pornografia infantil estão diretamente ligados aí à exploração sexual de crianças. Ao combater essa prática, reduz-se o incentivo para a violência sexual contra os menores, como nós falamos, né? Se ninguém comprar, evidentemente. Pois é, olha, o envolvimento aí em pornografia infantil pode ter efeitos que são realmente devastadores. Tem psicólogos falando sobre isso todos os dias na internet. Devastadores para as vítimas, né? Incluindo trauma, transtornos mentais, dificuldades no desenvolvimento saudável. Imagina uma criança de recém-nascida, poucos meses de vida, passando por uma situação dessa. Combater essa forma de exploração é fundamental para evitar danos a curto e longo prazos. A luta contra a pornografia infantil envolve identificar e responsabilizar os autores desse crime. Não adianta só pegar esse moleque de 23 anos, prender, tem que descobrir de onde que vem isso, onde é a raiz do negócio. Isso aí contribui, né, para punição adequada e, claro, a dissuasão de outros potenciais agressores. Olha só, a pornografia infantil é um problema global, inclusive, que exige esforços coordenados entre países mundo afora. O combate a esse crime no Brasil contribui para a cooperação internacional e fortalece os esforços globais para erradicar de vez essa prática odiosa. O combate à pornografia infantil também envolve a conscientização da sociedade sobre os riscos e também os impactos desse crime. É necessário, sim, promover a educação sobre os direitos das crianças e as consequências devastadoras, como nós estamos falando aqui já há algum tempo, né, dessa exploração sexual infantil. Bom, resumo. Combater a pornografia infantil é essencial para proteger as crianças. Isso também vai prevenir danos a curto e longo prazo, responsabilizar infratores e promover uma sociedade mais segura e consciente. É uma batalha fundamental para garantir o bem-estar, né, os direitos das nossas crianças, mas sobretudo, viu, Carlão, a gente chama a atenção aí das mães, irmãos, se estiverem vendo alguma situação, porque os abusos geralmente acontecem dentro de casa. Tomem cuidado, né? Prestem atenção. Percebe alguma coisa, denuncia. Não vai causar mal pior do que você ficar calado vendo uma criança sofrendo nas mãos de um abusador. Agora são 6h20. Você no melhor mix do Brasil, e a greve de professores e outros servidores da Secretaria de Educação do Amazonas chegou a 38 municípios do estado em Cid. A greve da categoria foi instalada ontem em uma grande manifestação em frente à Assembleia Legislativa do Amazonas,
mesmo após a Justiça ter determinado o cancelamento da paralisação. Olha só, os trabalhadores da educação reivindicam o retorno da negociação com o governo, paralisada desde o primeiro mandato de Wilson Lima, e o pagamento de 25% referente às datas bases de 2022 e 2023, que até agora simplesmente não foram pagas, entre outros direitos trabalhistas. E nós agora vamos conferir mais informações sobre esse assunto na reportagem de Odineia Araújo. A greve dos professores e outros servidores da SEDUC, a Secretaria de Educação do Estado, chegou ao segundo dia com a adesão de várias escolas da capital e interior do Amazonas. As poucas escolas que funcionaram hoje tiveram que liberar os alunos mais cedo por causa da ausência dos professores e merendeiros. De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Amazonas, além da capital, servidores da SEDUC em 37 municípios do estado paralisaram as atividades ontem e hoje. Em Parintins, por exemplo, praticamente 100% das escolas fecharam devido à greve. A presidente do Sinteam, Ana Cristina Rodrigues, acredita que ainda hoje o número de municípios a aderirem à paralisação deve aumentar. Até a noite de ontem, fechamos a nossa mobilização com 38 municípios aderindo ao movimento grevista. Acreditamos que hoje esse número irá crescer, pois muitos municípios já entraram em contato conosco, estarão reunindo e depois irão encaminhar a sua decisão. Na capital, também estamos ainda com o movimento crescendo, temos muitas escolas paralisadas, ainda há escolas que ainda não pararam, mas com certeza até o final da tarde, muitas destas irão aderir ao movimento grevista, pois todos os trabalhadores estão inconformados com essa desvalorização em seus salários e na sua carreira. Os trabalhadores da SEDUC, entre eles professores, administrativos, pedagogos, merendeiros, vigilantes, auxiliares de serviços gerais e aposentados, reivindicam 25% de reajuste salarial referente às datas bases de 2022 e 2023 e pagamento das progressões por titularidade e por tempo de serviço. Também está na pauta de reivindicação o reajuste do Vale Alimentação e do Auxílio Localidade, revisão do plano de cargos, carreira e remuneração e plano de saúde para aposentados. A greve dos trabalhadores da educação foi instalada na manhã de ontem em Manaus e em 37 municípios do interior, após várias tentativas sem sucesso de diálogo com o governo do estado. O Sinteam foi notificado pela Justiça sobre a decisão do desembargador Domingos Chalub de suspender a greve a pedido do governador Wilson Lima durante a manifestação de ontem em frente à Assembleia Legislativa do Amazonas e anunciou que vai recorrer da decisão. Na decisão da Justiça, o sindicato terá de pagar R$30 mil por dia parado e os professores terão os dias descontados na folha de pagamento. Odineia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. De ouvintes, essa é a situação, né? E em meio à greve dos trabalhadores da educação no Amazonas, um estudo aponta que o professor aqui no estado tem uma das carreiras com salários mais achatados de todo o país, né? Nós temos tudo aqui, bom, o Amazonas tem o 4º menor salário da região norte e o 13º menor salário do país, Cid, olha aí. O baixo salário e a desvalorização do magistério tem afastado o jovem da escolha, né, da carreira de professor. Sim. Pesquisas já apontam que nos próximos anos vão faltar professores de matemática e de ciências. Vamos chamar novamente a repórter Odineia Araújo, que tem mais detalhes sobre esse estudo. Viver do magistério no Brasil é um desafio. Uma pesquisa feita pelo movimento Profissão Docente, com base em informações das secretarias de educação de todos os estados, realizada em setembro do ano passado, revelou que na maioria dos estados o salário do professor achatou vergonhosamente. Mas aqui no Amazonas, a situação é a pior de todo o Brasil. Só para se ter uma ideia, de acordo com a pesquisa, durante toda a carreira, o salário de um professor
professor da rede estadual no Amazonas não ultrapassa na média 15% do que ele ganhava ao ingressar na profissão. É a chamada amplitude salarial, ou seja, a diferença entre salário de início e de final de carreira. Em 2022, o Amazonas registrou a 21ª amplitude salarial mais baixa entre os demais estados, com o registro dos 15%. Para Kleber Ferreira, presidente da CTB, Central dos Trabalhadores do Brasil, no Amazonas, e vice-presidente do Sinteam, Sindicato dos Trabalhadores em Educação no Estado, o achatamento do salário dos professores estaduais é resultado de uma política de pagamento de abono e não reposição do índice inflacionário. Quando você nem repõe o índice inflacionário, você nem discute a possibilidade de ganho real, que seria aquilo que a gente vai ganhar no salário depois de repor o índice inflacionário. O governo optou nos últimos 2 anos em dar abono do Fundeb. Inclusive uma prática ilegal e eleitoreira, porque o abono ele só é concedido no momento em que o governo não alcança o uso mínimo dos recursos para remuneração e valorização profissional. Ao optar pelo pagamento do abono, o governo prejudica os professores, de acordo com Kleber Ferreira. Os abonos eles não vão para aposentados, os abonos não valorizam a carreira, os abonos colocam o dinheiro direto, mas criam um grande problema na valorização profissional. O resultado disso é que nós somos um dos salários mais baixos do Brasil. A última reposição inflacionária foi em 2022, com 9%, sendo que não foi retroativo ao período necessário. Por isso que nós temos perdas que deveriam ser dadas e estamos há 2 anos sem a database que garante, no mínimo, o reajuste inflacionário. Aqui no Amazonas, segundo a pesquisa, o salário inicial médio ajustado para a jornada de 40 horas semanais em 2022 era de R$ 4.749, o 4º menor valor da região norte e o 13º menor salário do país. O salário médio final de um professor no Amazonas no ano passado era de R$ 5.455, o último em valor da região norte e o 23º do país. Em outros estados, o salário inicial médio de um professor da rede pública estadual era de mais de R$ 5.000 em 2022. O baixo salário, a briga com o governo para receber direitos trabalhistas e a desvalorização da profissão, na avaliação do dirigente sindical Kleber Ferreira, comprometem a profissão de professor. E é claro que todas essas questões relacionadas à falta de valorização profissional refletem diretamente na escolha de novos profissionais. Várias pesquisas já apontam que as áreas de licenciatura não são as áreas escolhidas pela juventude para seguir a sua carreira. Por quê? Porque a carreira ela não é valorizada. Nós já temos dados que nós vamos ter nos próximos anos déficit de professores de matemática e de ciências, porque esses profissionais não topam, não querem passar 4 anos, 5 anos dedicando a sua vida para não ter a sua database respeitada, para não poder ter progressões de título, progressões por tempo de serviço na carreira, por conta de uma decisão governamental equivocada. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. São 6 horas e 29 minutos. Você está no melhor Mix do Brasil, 18 horas. Os destaques do dia até às 7 da noite aqui em 100,7. Daqui a pouquinho você fica sabendo que moradores têm casas inundadas pelas chuvas e promovem protesto em Manaus. É o nosso assunto em instantes. 18 horas. Agora nós vamos conferir previsão do tempo, tempo e temperatura para amanhã. Amanhã, sexta-feira, hein? Final de semana já aí. Cid Soares, é com você. Previsão do tempo. Olha, claro, né? Amanhã teremos mais um dia de sol. Afinal, estamos em Manaus. Mas teremos muitas nuvens de manhã, chove rápido durante o dia e a noite. Temperatura mínima em 24 graus e 30 graus da máxima. Esquenta só mais um pouquinho. Teremos 15 milímetros de chuva, possibilidade de 90%. Já sabe que vai chover então, né? Umidade relativa do ar atinge máxima de 98%. É o que temos para amanhã. Chove e faz sol, que 6h30. Mix.
Olha só, após as fortes chuvas, Cid, na noite de ontem, que provocaram inundações em vários pontos da cidade, Manaus voltou na manhã de hoje para o estágio de normalidade. Amém, né? Então, segundo o Centro de Cooperação da cidade, nas últimas 24 horas foram registrados 67,6 milímetros de chuva. É muita água. Tendo a Zona Leste aí como a área mais afetada com 98 milímetros da chuva. E moradores de algumas dessas áreas aí realizaram protestos após perderem os seus pertences, o que não é nada fácil. E a repórter Nathalie Moraes acompanhou a situação na Zona Leste de Manaus e traz pra gente os detalhes agora. Moradores do bairro Tancredo Neves, na Zona Leste de Manaus, realizaram uma manifestação após perderem pertences e parte das estruturas de suas casas durante a forte chuva que atingiu a capital amazonense. Só na Zona Leste de Manaus, choveu 98 milímetros de chuva nas últimas 24 horas, segundo a pluviometria divulgada pelo Centro de Cooperação aqui da cidade. Outro protesto foi registrado pelos moradores da Rua Tulipa, no bairro Jorge Teixeira, depois que casas da área foram alagadas. A força da chuva causou o desabamento de muros de algumas residências no local e o fluxo da água fez um alagamento de mais de 1 metro de altura. A Márcia Costa, que é moradora do local, teve móveis, roupas e eletrodomésticos completamente destruídos pela chuva. Cunhado, porque eu tenho umas coisas aqui embaixo, máquina, freezer, salão, subindo tudo pra cima. E meu esposo, por conta, pra não acabar, já teve situação de nós nem trabalhar por conta desse alagamento. Toda a área onde foi registrada a alagação deve passar por uma varredura. Alguns moradores, inclusive, já têm a ordem de indenização da Prefeitura de Manaus. Eles afirmam que permanecem no local porque o dinheiro nunca foi depositado em suas contas bancárias, como afirma o morador Everton Pinheiro. A gente já deveria ter saído daqui ano passado, porque conforme esse documento que está aqui na minha mão, a Prefeitura indenizou todas as casas aqui que eles tiraram aqui ao redor, que vão tirar, né? E até agora nada. Desde 2012, a minha mãe assina papel aqui, assina papel, e a gente não quer só ficar assinando papel, a gente quer sair disso aqui. Toda vez que chove, a nossa casa vai pro fundo. Karina Andrade, que também é moradora do local, teme que aconteça uma tragédia. A gente, na realidade, vive já há 15 anos com essa situação. A gente assinou os documentos, papéis todinho, e até agora nada. Quando vamos lá, eles dizem que a nossa etapa tem que esperar. Aí eles dizem, vocês têm que ligar para a Defesa Civil. A gente liga para a Defesa Civil, muitas vezes eles nem atendem a gente. Pela Central 199, foram registradas 15 ocorrências em decorrência da chuva, sendo 5 de desabamento. As áreas mais afetadas, segundo a Defesa Civil Municipal, ficarão na Zona Leste de Manaus. Segundo os registros, foram contabilizados 14 ocorrências, sendo 5 por desabamento, tendo a comunidade Grande Vitória como a mais afetada pelas chuvas. Depois de ficar em estágio de mobilização nesta quarta-feira, hoje a cidade de Manaus voltou ao estágio de normalidade. O primeiro em uma escala de 5, o que significa que não há ocorrências de grande impacto. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6 horas e 33 minutos. E como está o nível do Rio Negro, Cid Soares? Ele subiu mais 5 centímetros de ontem para hoje, elevando a marca no Porto de Manaus para 27 metros e 77 centímetros acima do nível do mar. 18 horas. Olha só, em ouve essa, Cid, e ouvintes em 100,7, o plenário do Supremo Tribunal Federal formou maioria hoje para condenar o ex-presidente Fernando Collor de Mello por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. E até o momento, 7 ministros votaram na ação penal contra Collor, derivada da Lava Jato. Rapaz, o tempo passa, né? Mas um dia acontece. Bom, Collor foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República em 2015. Para você ver como essa história de gasolina já chega lá, você vai ver como isso é antigo, olha. Ele recebeu 29 milhões de reais em propinas entre 2010 e 2014 para viabilizar, por bem de indicações políticas, um contrato de troca de bandeira de postos de combustível celebrado pela BR Distribuidora, subsidiária da Petrobras. Relator da Lava Jato no STF, o ministro Fachin, votou para condenar Collor a 33 anos e 10 meses de prisão. A pena ainda será fixada pelos ministros. Será? Mas o que realmente pega em relação a Collor de Mello, que ninguém esquece, isso tá no, né, tá na memória muito... Tá. Bom, enfim. Confisco. O que não dá para esquecer é o confisco da poupança. Como pôde em 1990. Muita gente perdeu
tudo. Perdeu até a vida. Muita gente tirou a própria vida por conta disso. Muitos morreram de infarto com essa medida. Collor, bom, enfim, agora Collor vai ser condenado por corrupção. 6h35. 18 horas. Olha só, em um primeiro teste de apoio aos parlamentares ao novo arcabouço fiscal apresentado pelo governo Lula, a Câmara dos Deputados aprovou por 367 votos a 102 a urgência do projeto de lei complementar que cria novas regras para a gestão das contas públicas, Cid. O regime de urgência ainda não é a votação do mérito da proposta e significa, na prática, que o texto ganha prioridade na tramitação em relação a outros projetos em andamento na casa. Agora vamos chamar o nosso correspondente em Brasília, que tem mais informações sobre a tramitação dessa matéria na Câmara. Boa noite, Cadu. Então, como é que votou aí a bancada do Amazonas em relação a isso? Fala, Cadu. Boa noite, Cid Soares. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Agora estamos em cores, né? Também pro YouTube. Bom te ver, bom te ver. Ao vivo e em cores. Não estou no telefone. Agora estamos ao vivo e em cores. Mas fica melhor Soares, assim, viu? Fica melhor assim, meu Fica, irmão. Né? Pô, legal a barba. Aqui pra aparecer bonitinho aqui. Bacana, bacana. É legal a barba. Vamos lá, Cadu. Obrigado. Gente, Cidão, a bancada do Amazonas, Cid, se posicionou 100% a favor do novo marco fiscal, viu? Isso representa uma mudança de postura dos deputados do Amazonas que vinham votando contra o governo em pautas importantes, como, por exemplo, aquele projeto que derrubou os decretos do presidente Lula sobre o novo marco fiscal do saneamento. Houve um aprendizado nesse processo. O governo entendeu que é preciso dialogar com o Congresso Nacional antes de editar um decreto presidencial. Claro. Então houve esse aprendizado. Eu falei com o deputado federal Capitão Alberto Neto, que é vice-líder do PL na Câmara, e ele disse que votou a favor porque houve diálogo com o relator da matéria, o deputado Cláudio Cajado, e nessas conversas o relator acolheu os pedidos feitos pelo parlamentar do Amazonas. Já o deputado Amon Mandel é um pouco mais crítico. Ele disse que é melhor um arcabouço mais ou menos do que um arcabouço nenhum. E ele votou sim pela urgência da votação, porque se a lei não funcionar, segundo ele, o Brasil volta a estaca zero e o governo corre risco de sofrer sanções. E é como você disse logo no início, Cid, a aprovação da urgência da votação foi realmente um teste para sentir o clima dentro do plenário, porque não basta conversar, fazer acordos, promessas, tem que ver na hora como o deputado vai votar no plenário, porque é essa hora que rola a traição, é nessa hora que rola a pernada, né? Então, mas dessa vez não rolou pernada, não rolou traição. O governo se saiu bem, não foi traído, o resultado foi até além do esperado, 367 votos sim, contra 102 votos não. Maioria dos partidos de oposição apoiando o governo, viu? Muito ao contrário do PSOL, do Rede, que votaram não. Pode isso, Carlão e Cid? Partidos da esquerda que apoiaram o governo nas eleições agora estão votando contra o governo. Mas essa vitória para o governo aconteceu não foi porque o texto do arcabouço fiscal é maravilhoso não, viu, Cid? Foi porque o ministro Fernando Haddad, ministro da Fazenda, estrategicamente, humildemente, pediu que os líderes do Congresso colocassem os gatilhos, ou seja, as sanções ao governo caso não fossem cumpridas as regras de controle das contas públicas. Ou seja, o governo ele entregou o texto com as medidas e disse para o Congresso, olha, vê aí o que sanções, que gatilhos que vocês querem colocar. E deixou para o Congresso. Então os líderes políticos se sentiram prestigiados nesse processo e orientaram, portanto, os parlamentares a apoiarem um novo marco fiscal. Então foi dentro desse trabalho meio de parceria, digamos assim, de entendimento, que a coisa acabou acontecendo. Então a votação da matéria acontece na próxima terça-feira, dia 23, ou seja, como vocês disseram muito bem aí, que o que aconteceu ontem foi a votação da urgência pela votação, e agora a matéria em si, a votação acontece na terça, dia 23, e a expectativa é de que o arcabouço fiscal vai passar assim, abrindo caminho para a discussão
da reforma tributária, né? Então essa sim, Cid Carlão, está empacada no Congresso Nacional e vai ser muito difícil votá-la antes do recesso, como pretende o presidente da Câmara, Arthur Lira, porque tem CPI agora, tem muita CPI. CPI das apostas esportivas, tem do MST, das lojas americanas e agora dos atos de 8 de janeiro. Então eu quero saber quem é que vai discutir reforma tributária até antes do recesso, porque não vai faltar, pela primeira vez vai faltar parlamentar no Congresso Nacional. Cid Carlão. Imagino. Cadu, olha só, falando em CPMI aí, tem uma que era para ser dia 18 e agora é dia 23, terça-feira, que é a CPMI dos atos de 8 de janeiro. Podemos acreditar nesta data, terça-feira, dia 23, Cadu? Acho que sim, Carlão. Eu até queria fazer uma correção. Ontem eu disse que a CPMI começaria no dia 27. Na verdade, começa dia 23, sim, na terça que vem. Então, peço desculpas aos queridos ouvintes pelo equívoco ontem da minha transmissão. Mas, Carlão, agora que a data foi marcada, os partidos estão fazendo os últimos acertos. Por isso que eu estou dizendo, eu acho que vai rolar mesmo no dia 23, porque os partidos estão se mobilizando nos bastidores. O presidente da CPMI provavelmente vai ser o deputado federal Arthur Maia, do estado da Bahia. Ele é aliado de Arthur Lira. Mas o nome do relator ainda é um mistério, viu, Carlão? O nome do senador Eduardo Braga ainda não figura como integrante da CPMI. Então vamos aguardar, porque até terça-feira vai ter muitas novidades pra gente. A base do governo, representada pelo bloco Resistência Democrática, finalizou a lista de membros, que são os senadores Omar Aziz, Otto Alencar, Fabiano Contarato e Ana Paula Lobato. Todos eles, com exceção de Ana Paula, atuaram na CPI da Covid-19. Entre os suplentes estão os senadores Ângelo Coronel, Irajá Abreu, Zenaide Maia, Augusta Brito e Randolfo Rodrigues. Então, só fazendo aí um parêntese rápido aí, Carlão, Randolfo Rodrigues deixou o partido Rede Sustentabilidade. Ele entrou em atrito com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, que indeferiu, exatamente. Ela indeferiu a licença ambiental de um projeto de extração de petróleo e gás natural na foz do rio Amazonas, no Amapá. Esse projeto é de interesse do Ministério de Minas e Energia e da Petrobras. Havia um atrito entre o ministro, o presidente da Petrobras e a ministra Marina Silva. E Randolfo, que é do estado do Amapá, entrou em rota de colisão com a ministra e nessa queda de braço ele pediu para sair do partido. Então Marina Silva não perde força no governo, tá, gente? Não corre risco de perder o cargo, mas ela fica isolada dentro do partido Rede. Então ela continua ministra, apesar dessa queda de braço, dessa briga que houve com o senador Randolfo Rodrigues. Agora, voltando a falar de CPMI, Carlão e Cid, a oposição vai ser liderada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, tá? Ele vai ser meio que o comandante dessa tropa da oposição. E a grande preocupação é que a oposição está em menor número nessa CPI e não vai conseguir consolidar aquela narrativa de responsabilização do atual governo quanto à invasão aos poderes da República no dia 8 de janeiro. Então, a estratégia para eles é reforçar a equipe de advogados para se defender dos ataques do governo. Então a oposição sabe que a CPMI é um tiro no pé e a estratégia, portanto, vai ser conter os danos e proteger o ex-presidente e sua família. Carlão e Cid. Muito bem. Tá certo. E rapidamente, querido Cadu, tem uma pergunta que não quer calar. O senador Sérgio Moro cogita renunciar e se mudar para os Estados Unidos após a cassação de Dallagnol. Procede essa informação? A informação saiu na mídia, viu, Cid? O senador Sérgio Moro teria consultado amigos que moram nos Estados Unidos para tentar uma recolocação no mercado estadunidense. Sérgio Moro já trabalhou para uma empresa americana de consultoria advocatícia nos Estados Unidos, né? Logo que ele saiu do Ministério da Justiça, ele foi para os Estados Unidos, trabalhou por lá, inclusive para empresas aí as quais ele teria condenado na Operação Lava Jato, enfim, deu aquele quiprocó todo, né? Então, por isso ele pensa em mudar de país e começar a vida nova com um emprego novo. Então, a ideia de Sérgio Moro é renunciar ao mandato de senador, porque ele acha que o próximo a perder o mandato vai ser ele.
A cassação do deputado Deltan Dellanol causou um impacto psicológico muito grande entre os parlamentares, principalmente os da oposição, viu, Cid? Que tem feito aí, aqueles parlamentares que vêm fazendo manifestações contra o STF, contra o ministro Alexandre de Moraes, principalmente, tá rolando aquele clima de eu sou o próximo, sim, sabe? Todo mundo achando que o TSE começou um movimento de caça às bruxas. Olha, não vou dizer que não é, mas olha, tá parecendo, viu? Todos os sinais, né, o TSE tem todos os sinais de ser caça às bruxas, viu? Vê aí a história do Collor, Dellanol, tá todo mundo caindo. Multas aí à família Bolsonaro, Michele Bolsonaro, tá todo mundo saindo, tomando tarracada do TSE. Alguns juristas, Cid, eles entendem que a situação de Sérgio Moro é diferente de Deltan Dellanol, porque Sérgio Moro deixou a carreira de juiz federal para assumir o cargo de ministro da Justiça no governo Bolsonaro. Já o Deltan Dellanol teria renunciado à carreira de procurador da República para não ser punido na lei de ficha limpa e não para disputar as eleições para deputado federal, a qual ele ganhou com 344 mil votos. Então o TSE entendeu que houve uma tentativa de manobra da parte do parlamentar. Então essas recentes decisões do TSE vêm causando aí uma onda de medo entre os parlamentares da oposição. Então sério, a oposição está começa aí a CPI, provavelmente, bastante fragilizada psicologicamente. Perfeito. Volto com vocês. Obrigado, Cid, Carlão. Muito obrigado, então, Cadu. Valeu, Cadu. Até amanhã. Amanhã é sexta, hein, Cadu? Um abraço, querido. Vamos sextar por aqui com vocês. Um abraço. 6h46, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, hein, agora nós vamos falar das manipulações no futebol. Cid Soares, as investigações na Operação Handicap do Ministério Público do Amazonas avançam com análise de novas evidências de manipulação de resultados dos jogos de futebol do Campeonato Amazonense. Pois é, treta, né? Na reportagem de André Meirelles, vamos saber, a partir da análise de evidências e oitivas, como os membros do GAECO vão seguir nestas investigações. André Meirelles. Com a deflagração da Operação Handicap desde o último domingo, o Ministério Público do Amazonas, através do Grupo de Atuação Especial do Combate ao Crime Organizado, recebeu os celulares apreendidos durante as buscas feitas na cidade de Boa Vista, em Roraima. O material é analisado pela equipe técnica do órgão e permite instruir o procedimento que investiga a possível manipulação dos resultados de jogos de futebol do Campeonato Amazonense de 2023, para alavancar ganhos em sites de apostas esportivas e realizar lavagens de capitais. A partir das provas coletadas, conforme o promotor de justiça, José Augusto Palheta, as autoridades prosseguirão nas investigações. Ao longo desta semana, estão sendo ouvidas pessoas relacionadas aos fatos investigados. Ao longo da semana, estamos ouvindo, várias pessoas que estão relacionadas a esse evento, a essa questão, a esse fato que está sendo investigado, Desde atletas que também estão ali, pelo menos dentro daqui que chegou até nós, envolvidos na situação, também dirigentes de clube, empresários ligados ao clube também vão ser ouvidos, tentar entender aí o contexto disso e também serão analisadas as provas que foram recebidas e foram angariadas com essas medidas. O promotor do caso ressalta ainda que novas provas poderão ser recebidas. Todas essas medidas foram tomadas, elas são medidas de investigação, não é antecipação de culpa nenhum deles, que estão envolvidos. A gente apenas está tentando tomar as medidas para que as provas sejam preservadas, para que não haja nenhum tipo de situação que faça com que as provas se percam. Então nós podemos apresentá-las ao Poder Judiciário e aí sim a gente vai ter o contraditório, enfim, todas as questões. José Palheta orienta a população a fazer denúncias e fornecer qualquer informação sobre o caso e assegura que as identidades dos denunciantes serão mantidas em absoluto sigilo. A gente sabe que muitas pessoas têm conhecimento disso. A gente disponibiliza o canal, obviamente, do Ministério Público para fins de denúncias, para que a gente possa eventualmente pegar essas informações, trazer até nós, para que a gente possa aí analisar a plausibilidade dessas informações. A Operação Handicap foi realizada após decisão do Tribunal de Justiça do Amazonas, atendendo ao pedido do Ministério Público local em resposta à Federação Amazonense de Futebol. André Meirelles para o 18 horas.
Você está ouvindo 18 horas. Agora 6h49 em Manaus e nós vamos ver a previsão. O que vai acontecer hoje à noite? Tempo e temperatura com Cid Soares para hoje, hein, Cid? Previsão do tempo. Pois é, de acordo com o clima-tempo, Carlão, nós teremos aí uma noite bem mais fria que ontem. Né? Temperatura caindo para 24 graus de mínima, com previsão de chuva aí de 67%, com 20 milímetros de água ainda. 99% é a umidade relativa do ar. É o que temos para hoje. São 6h50 em Manaus. Nós vamos agora voltar, a falar de política. Chegou a hora de nós conferirmos aí os bastidores da política aqui no nosso estado. Ela que sabe tudo, ela que está lá no dia a dia. Boa noite, Cíntia Blink. Então, quem assumiu a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação no lugar dele, o Paulderney Avelino, que realmente virou notícia, né, Cíntia? Oi, Carlão. Oi. Cid, grande nome da secretaria, tira o ar. Mas então, e boa noite para você que está com a gente na 100.7. Quem assume no lugar de Paulderney Avelino é Marco Antônio Vilela. E quem é Marco Antônio Vilela? Ele não é realmente muito conhecido aí da mídia, da imprensa, porque ele tem um perfil mais técnico, ele não é muito midiático, ele é engenheiro, assim como o Paulderney Avelino também é engenheiro, e antes ele era da SEMA, mas como subsecretário. E ele na Secretaria SEDECT, ele também é subsecretário. Na verdade, ele está ali há um tempo como sub. Ele chegou a ser secretário na época que Ângelos Figueira saiu. Ele entrou como sub exatamente como agora. Ele não é o secretário, ele é o secretário interino. Então a gente ainda vai conhecer aí quem vai ser o titular. Ele é muito ligado ao setor de energia, mas ele tem uma rixa com grupos ambientalistas. E o papel dele é esse realmente, de ser mais técnico. Ele não tem ele não tem esse caminho político exatamente, mas ele fica ali sempre como sub, mais conhecido por fazer o papel técnico dentro da secretaria que ele atua, e fica pro titular o papel aí mais político da coisa. Cid, Carlão. Bom, Blink, distribuição de título de cidadão do Amazonas continua rolando solta aí na Leana. Bom, a nova é pro Wesley Safadão. Conta essa história aí pra gente. Ontem, eu acho que foi ontem que eu falei aqui de um cantor, agora já é outro. Mas, enfim, João Wesley Gomes, Safadão. Ontem eu falei de João Gomes por estar com um show caro, agora é Wesley Safadão que pode vir a receber o título. Outro dia teve Joelma, no caso, já tramitou, já foi aprovada. Ela receberá o título de cidadã amazonense. No caso do Wesley Safadão, ainda está tramitando, ainda dá tempo de não dar esse título a ele. Ele foi uma proposta do deputado estadual Cristiano D'Angelo, que é irmão do prefeito de Manacapuru, Beto D'Angelo. E o que acontece? A quem deveria ser dado o título de cidadão do Amazonas? Não é para qualquer pessoa que o deputado simpatizar. Tem regra, está no regimento interno da casa. Fala-se que tem que ter prestado serviço importante para o estado ou para o povo amazonense, ou ter promovido cultura, algo assim. Então tem que ter alguma marca que diga, não, agora essa pessoa ele não nasceu aqui, mas é praticamente como se fosse, já que fez tal e tal coisa. De acordo com o deputado que fez a proposta, o Wesley Safadão realizou aí doações financeiras para instituições de saúde durante o período da pandemia, que foi muito grave aqui em Manaus. E o cantor também participou de campanhas para arrecadar alimentos e cestas básicas para ajudar as famílias em situação de vulnerabilidade quando houve as enchentes aí recentemente, A gente até noticiou por aqui. Sim. E por conta disso, o deputado entende que o cantor Wesley Safadão se encaixa aí no perfil. Ele esquece de falar que o Wesley Safadão e Amazonas também têm uma outra ligação, o Ministério Público do Estado do Amazonas. Por quê? O Wesley Safadão é um desses cantores que também está como alvo por ser contratado a peso de ouro aí para fazer show no interior do Amazonas. Então, se a Assembleia vai dar esse título ou não, a gente vai ter que continuar acompanhando para saber. Por enquanto, foi uma proposta do deputado Cristiano D'Angelo, ainda nem está nem na pauta. Mas e a Joelma, o que ela fez, Cíntia? A Joelma
foi uma proposta de Terezinha Ruiz, que já não é mais deputada, hoje ela está em alguma secretaria, mas eu não sei o que a Terezinha justificou, né? Teria que verificar aí esse projeto de lei. De qualquer forma, a Assembleia diz que sim, e a Assembleia de agora, os parlamentares que nós temos nesse momento. Então, foi isso. Cid, Carlão. Vamos falar da água? Vamos falar da água. CPI da água de CPI das águas, é isso aí, eu fiquei aqui. Como é que deu? Deu em pizza, Cíntia Blink? CPI da água. Pois é, ela tá caminhando aí pra reta final. A gente falou super da CPI da água assim que ela nasce, antes, aliás, dela começar. Era um assunto que a gente trazia sempre aqui, ficava até uma disputa entre CPI da água e falar da Amazonas Energia. Depois deu uma sumida boa, né? Apesar de que ela tava trabalhando, mas não ganhou tanto assim a mídia. E agora ela caminha pro final. Ó, não dá pra dizer que acabou em pizza totalmente, porque assinaram aí um termo de ajuste. Vão assinar na próxima quinta-feira, dia 25. O termo de ajuste de gestão, que de acordo com o que falam os vereadores, assinado isso, a prefeitura vai ter mais controle de pedir para a agência reguladora municipal fiscalizar melhor a concessionária de água, né? De saneamento básico e água, para que possa haver multa, caso a empresa tenha ali alguma irregularidade. E também tem aquela promessa de que vai reduzir a tarifa de esgoto e também não vai cobrar para quem não fornece, para quem não recebe esse tipo de serviço. Na verdade, diz a concessionária que já não cobra. Bom, é isso, mas eu vou continuar vendo para ver o que eu trago de concreto para cá depois da próxima quinta, tá bom? Perfeito. Valeu, 6h55, obrigado, Cíntia Blink, boa noite. Muito obrigado por tudo hoje, Cíntia Blink. Obrigada. Valeu. 18 horas. Esporte. Agora nós vamos falar com o Cid Soares sobre esportes. Hein, Cid? O que está acontecendo? Rapaz, eu vou começar pelo UFC logo, né? Então, olha, indo em busca aí da recuperação da sua carreira, o amazonense Diego Ferreira, de 38 anos, enfrenta o veterano americano Michael Johnson, sábado, dia 20 agora, em luta válida pelo peso leve até 70 quilos no UFC Vegas, que terá a brasileira Mackenzie Dern enfrentando a norte-americana Angela Hill. O UFC Fight Pass transmite o evento com exclusividade a partir das 4 da tarde, claro, horário de Manaus. E o Flamengo? O Flamengo anunciou agora à tarde acordo aí com Luiz Araújo, né, o primeiro reforço contratado após a chegada de Jorge Sampaoli. O rubro-negro pagará 9 milhões de euros, que é cerca de 48 milhões de reais, por 100% dos direitos econômicos. Luiz, de 26 anos, assinará contrato válido de 1º de julho até o fim de dezembro de 2027. É canhoto, hein? Bom, a queda do Real Madrid na semifinal da Liga dos Campeões para o Manchester City abre caminho para a CBF avançar na negociação com o técnico Carlo Ancelotti, para que ele assuma aí a seleção brasileira. O presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, já não esconde, né, que o italiano é prioridade realmente para substituir Tite e planeja intensificar as conversas com ele nos próximos dias. Mas primeiro ele vai ter que dar um tempinho para o técnico esfriar a cabeça, né? Afinal de contas, ele vai ter que digerir esses 4-0 aí sofridos na última quarta-feira, e não é muito fácil, né? Bom, embora Ancelotti tenha diversas entrevistas aí falando que vai ficar no Real Madrid, o Edinaldo decidiu esperar um pouco, principalmente por ter recebido aquelas informações de bastidores, sabe? Que o italiano disse em papos exclusivos aí que estaria disposto a assumir a nossa seleção. Portanto, o Brasil está sem técnico desde o dia 9 de dezembro, quando perdeu para a Croácia nas quartas de final da Copa do Mundo do Catar, e Tite deixou claro que não continuaria no comando. E a rescisão oficial acabou sendo assinada em janeiro. Bom, jogos de ontem, Carlão, olha, Palmeiras venceu o Fortaleza por 3-0, o Grêmio empatou com o Cruzeiro em 1-1. Sport perdeu do São Paulo, agora começa a série de 2-0. O Sport perdeu para o São Paulo de 2-0, o Atlético Mineiro venceu o Corinthians também por 2-0 e o América Mineiro venceu o Internacional também por 2-0. Para quebrar isso, o Atlético Paranaense pegou Botafogo e Crau, mandou um 3-2 em cima. É isso. 6h58, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Muito bem, agora vamos direto para o nosso editorial 18 horas. Editorial 18 horas.
Noticiário sobre preços dos combustíveis pode frustrar o desejo dos consumidores nas próximas semanas. A previsão é que o preço da gasolina na média nacional inicialmente caia um pouco, mas volte a subir em junho. O motivo é a complementação da volta dos tributos sobre os combustíveis que haviam sido retirados no segundo semestre do ano passado. O fim da reoneração do ICMS está prevista para junho e a do PIS/COFINS para julho. Em razão da volta dos tributos, os preços da gasolina recuaram em maio, mas já deverão subir em junho. E é bom sempre lembrar que o Amazonas, em abril, o ICMS dos combustíveis subiu de 18% para 20%. Ou seja, os preços da gasolina e do diesel podem cair, mas ainda pouco para fazer uma diferença sensível no bolso do consumidor, pelo menos ao longo dos próximos meses. 18 horas. Antes de finalizarmos o 18 horas, temos uma notícia aqui importante. Atenção, hein? Atenção que terminou sem acordo a reunião do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Amazonas, o Sinteam, e da Associação dos Servidores Administrativos da Educação, com representantes do governo do Estado na tarde de hoje, medida pela Assembleia Legislativa, que é a ALEAM, mediada. É isso mesmo, viu, Carlão? Olha, os trabalhadores reivindicam uma reposição salarial de 25%, o governo ofereceu apenas 18%, os sindicatos vão levar a proposta para avaliação dos seus associados e será marcada uma reunião na próxima quinta-feira para avaliar de que forma será possível avançar no percentual que já está sendo proposto, informou o presidente da Comissão de Educação da ALEAM, deputado Cabo Maciel do PL. Olha só, o Sinteam informou ainda que o movimento grevista está mantido. Na próxima segunda-feira, dia 22, haverá uma nova Assembleia dos Trabalhadores para apresentar oficialmente à categoria a contraproposta do governo. A reunião dessa quinta-feira foi conduzida pelo presidente da ALEAM, deputado Roberto Cidade, do União Brasil, e contou com a presença de 13 parlamentares e do secretário de governo, Sérgio Litaif Filho. Agora sim, 7 em ponto, finalizando mais uma edição do 18 horas. Boa noite. Boa noite para você, até amanhã. Até amanhã, continue bem, continue em 100,7. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.